Salve, salve, povo de Deus! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma conversa com o Evangelho para além dos templos. A gente sempre lembra que essa roda de conversa é transmitida por uma rede de canais, né? Então, por onde você esteja nos acompanhando, curta, comente, compartilhe, envie para aquele amigo, para aquele familiar, para que possa receber também, né, essa mensagem de carinho, de afago do Evangelho de cada semana. É uma alegria estarmos juntos a cada semana, a cada encontro, e claro, você faz parte dessa grande ciranda, né? Seja muito bem-vindo mais uma vez, e o convite é esse, nesse tempo pascal tão forte. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. Muito bem, meu povo, hoje eu tenho a alegria de dividir essa roda de conversa aqui com meu querido amigo e irmão Frei Juvander. Seja muito bem-vindo, Frei Juvander. Olá, Darlan, alegria revê-lo. Tô pertinho da Bahia, rapaz, aqui no Vale do Mucuri, próximo do Jequitinhonha, em missão aqui em Teófilo Otoni. Uma alegria prosear com você e com todos e todas que estão chegando para essa roda de conversa. Maravilha, seja muito bem-vindo. Então, sem mais delongas, né? Estamos celebrando o terceiro domingo da Páscoa, esse tempo forte que a igreja, os cristãos vivem, né? A igreja cristã vive. E hoje a gente reflete o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Frei Juvander, como sempre, né, para início de conversa, qual é a mensagem desse Evangelho, qual é a ideia inicial desse Evangelho? Fala pra gente, por favor. Estamos, como você já mencionou, né, tempo de Pascal, tempo da gente cultivar alegria interior, serenidade, esperança, coragem, e firmar o passo, experimentando que de fato Jesus Cristo está vivo, ressuscitado, caminhando conosco, em nós, né, no meio do povo. E esse último capítulo do Evangelho de Lucas, né, capítulo 24, versículo 13 a 35, é como se fosse assim, um projeto pedagógico de como as primeiras comunidades e nós experimentamos que Jesus está vivo e ressuscitado. Primeiro é que se trata de um casal, né? Fala dois discípulos, né? Lá no Evangelho de Marcos, no finalzinho vai dizer assim, 2 discípulos saíram de Jerusalém. E aqui fala 2 discípulos, mas nomina um como Cleofas, e depois, lá no Evangelho de João, tem a informação que a mulher de Cleofas, chamada Maria, estava junto aos pés da cruz, junto com Maria Madalena, com Maria, mãe de Jesus, né? Então, mostra-se uma comunidade que está temendo, diz, as agruras ali da perseguição, né? E está fugindo de Jerusalém. O medo, estava com medo, né? No domingo de ressurreição, era tarde, né? Era, diz, luz fora deles e dentro deles trevas, porque estavam com medo, desanimados, e vai caminhando. E aí é muito significativo em perceber que ao longo da caminhada, o Evangelho vai mostrar muito a caminhada. Então eles caminhando e conversando, e aí começa a conversar primeiro sobre a realidade, né? Olha, você viu o que aconteceu aqui em Jerusalém? Aí aparece uma pessoa anônima, que depois é reconhecida como Jesus. Aqui está um detalhe, né? O anônimo não chega dizendo assim, eu sou Jesus Cristo ressuscitado. É uma pessoa anônima. Então, todos os dias, o Deus da vida, Jesus Cristo, nos visita nos corpos das pessoas, e principalmente das pessoas injustiçadas, empobrecidas, marginalizadas, discriminadas, né? E vai caminhando. E aí, ao tratar da realidade, o que aconteceu? Olha,
Mataram o grande profeta, Jesus, que nós esperávamos que ia nos libertar, né? Então aí, refletindo sobre a realidade, vai aparecendo luzes. E aí eles começam também conversar sobre a história. Chega esse anônimo que entra na conversa e fala, mas vocês não lembram que Moisés e os outros profetas disseram? Né? Não era simplesmente evocando a Bíblia no passado, mas a história. Então, quando a gente volta para a história, reler a história a partir dos oprimidos, aparece um facho de luz que vai fazendo arder o coração. Aí depois alguém, mas vocês estão meio difícil de compreender? Vocês estão sendo chucros para entender? Vocês não ouviram falar que teve umas mulheres aí que experimentaram que Jesus estava vivo, elas foram lá no túmulo de madrugada? Teve umas mulheres aí. O Evangelho na pedagogia vai dizer assim, leve a sério a conversa, o posicionamento das pessoas discriminadas. Naquela época, as mulheres, no meio de uma sociedade patriarcal e machista, eram muito ignoradas. De fato, elas não nos falaram, mas foram lá de madrugada e tudo. E aí, outro passo importante do Evangelho, Darlan, que diz que aí eles fugindo, já se aproximando de Emaús, umas 2 léguas, né, uns 12 quilômetros, aí diz assim que Jesus faz menção de continuar, essa pessoa anônima. Quer dizer, Jesus não se impõe e deixa livre para ser aceito ou não. E aí diz que esse casal, Cleofas e provavelmente a sua companheira, né, porque também se a companheira dele estava no pé da cruz, ele não ia fugir, o mais provável não ia fugir e deixar sua companheira lá. Os convida para entrar e participar de um jantar. E aí uma coisa um pouco estranha, diz que Jesus pegou o pão e abençoou. Mas como é que um peregrino chega na sua casa, já pega o pão e toma a iniciativa? E aí a beleza do texto é que vai dizer que foi ao partilhar o pão, diz que os olhos do casal se abriu e reconheceram que Jesus estava vivo e ressuscitado. Mais eloquente ainda, diz que nesse momento Jesus desapareceu da frente deles. E eu sempre lembro, Darlan, uma vez num círculo bíblico, aí eu perguntei assim, falei, e Jesus sumiu da frente deles, foi para onde? Jesus entrou dentro deles. E aí, diz o Evangelho que eles voltam para Jerusalém, para o centro de combate, para a missão. Veja aí, um processo pedagógico que aconteceu antes, era tarde, luz fora deles, treva dentro deles, porque dentro deles estava o medo, desânimo, insegurança. Depois de partilhar o pão dessa caminhada, bebendo na história, né, lendo de forma crítica e criativa o presente, ouvindo a conversa e os alertas e o anúncio das mulheres, e ao partir o pão, eles se animam. Aí dentro deles passa a ter alegria, esperança, coragem, e aí mesmo tendo trevas fora, eles voltam para a missão. Então, por isso esse nosso título não é um simples voltar atrás, mas é respirar fundo e para tocar a missão para frente. Bonito, né, Darlan? Muito bonito. Eu acho esse evangelho lindíssimo. Eu acho que há muitos anos a gente reflete ele, né? Toda Páscoa a gente reflete esse evangelho. E ele deixa uma mensagem muito forte, né? Que para mim fica muito forte a ideia do estarem à caminhada mesmo sem a presença de Jesus, né? Então aconteceu o episódio de Jesus, foi uma lástima, um desastre para todo mundo, mas aí eles entenderam que eles precisavam continuar a caminhada. Embora a presença de Jesus ainda não fosse, né, inicialmente notada, mas eles estavam na caminhada. Como que a gente pode entender melhor esse episódio, Frei Gilvander? Exatamente, Darlan. Esse evangelho, ele reflete, assim, ele traz muitas pistas, né? São muitas chaves de leitura, né? De ação para nós, né? Uma é essa que você falou. Mesmo sentindo insegurança, uma cota de medo, de desânimo, mas a comunidade
as pessoas cristãs não ficam paradas, continuam a caminhada. E é na caminhada que vai se fazendo a experiência de que Jesus está vivo, e aí se enche de alegria, de esperança, de coragem, né? E depois com esses vários ingredientes, somando, né? Não desvinculando da realidade. Hoje, esse evangelho, eu acho que ele é profundamente libertador para nós na atualidade, como ao longo dos tempos, né? Porque nós estamos num contexto, assim, de que tem muitos movimentos religiosos, assim, fazendo uma cisão, um divórcio entre fé e vida, entre o espiritual e o social, né? Entre as várias dimensões da vida. E aqui não mostra que eles conversam e refletem sobre a realidade. Então eles conectam a força espiritual para tentar captar Deus nos falando nas entranhas dos fatos, dos acontecimentos. Isso é uma maravilha. Outra beleza é que hoje nós estamos num contexto assim de muito apagamento da memória. Por exemplo, agora no dia 1º de abril, nós celebramos 62 anos da ditadura militar empresarial. Aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, a gente está numa luta, numa ocupação, ocupamos um DOPS, DOESP, onde era um centro de prisão e de tortura da ditadura militar, para se construir um memorial dos direitos humanos do estado de Minas Gerais. Aí tem gente do governo e dos poderosos, não vamos mexer nessa história não, deixa isso apagado. Então esse evangelho mostra a beleza espiritual, ética e libertadora da gente sempre manter viva a memória, né? No Brasil hoje a gente vê, recentemente teve o 22º acampamento Terra Livre, né? Milhares de parentes indígenas em Brasília, unidos, irmanados, lutando pelos seus direitos, por território, acordando a memória. Olha, é preciso a gente voltar, para ter futuro, é preciso a gente resgatar a memória dos nossos pais, mães, avós, bisavós, dos antepassados, dos ancestrais, né? Para tirar daí as luzes, a profecia que vem ao longo da história. E depois, outro aspecto, a gente não ignorar a palavra dos oprimidos. No caso aqui do Evangelho, a palavra das mulheres. As mulheres foram as primeiras que de madrugada foram experimentar Jesus ressuscitado lá no túmulo, ainda escuro. Então, assim, a gente precisa ter a sensibilidade de ouvir a palavra do sem terra, do sem teto, das comunidades que estão sendo vítimas da brutal devastação ambiental. A gente tem que ter ouvido para ouvir também a natureza. A natureza é sagrada, a natureza tem direitos, né? E partilhar o pão, partilha. Aqui não, partilhar o pão sim, mas não só o pão, partilhar saberes, partilhar dores, partilhar trocas de experiências, tudo aquilo que fortalece o coletivo, comunitário. Nessa experiência, as pessoas vão se enchendo de vida, de alegria, de esperança. Aí esse milagre, que é perceber Jesus ressuscitado, vai acontecendo. É maravilhoso isso, né, Darlan? É bom demais, Sr. Givander. Então, eu sempre acho incrível como o tempo passa rápido nessa nossa prosa. A gente já está chegando no finalzinho, mas para fechar essa nossa roda de conversa de hoje, Frei Givander, eu te convido para nos dar uma injeção de ânimo, perguntando como e qual o caminho para experimentar esse Jesus que está ressuscitado, se alegrar, se munir de esperança e coragem e permanecer na missão. Porque a gente, embora tenha as oscilações, mas a gente sabe da importância de se permanecer a caminho. Então fala pra gente como e qual o caminho para experimentar esse Jesus ressuscitado. Darlan, eu vou partilhar um pouquinho do que eu refletia com muitas lideranças ontem à noite aqui na querida cidade de Teoflotone, aqui no Vale do Mucuri, em Minas Gerais. Nós assistimos ao filme O Evangelho da Revolução, que foi apresentado em várias capitais do Brasil, é de um cineasta francês. Aconselho quem puder, esse filme não está nos cinemas, mas, por exemplo, eu tenho e várias lideranças têm o filme. Se quiser organizar rodas coletivas para apresentar, o Evangelho, o título é O Evangelho da Revolução. É sobre a história
a mística e a atuação da teologia da libertação das comunidades eclesiais de base no Brasil. Após apresentar o filme, fizemos uma roda de conversa e mostrando aí muitas lideranças, mas nós estamos cansados, está difícil, veio 34 anos pontificado João Paulo II e Ratzinger e assim abafou a igreja libertadora com opção pelos pobres e tudo. Olha, a gente tem que primeiro beber do próprio poço e sempre recordar que no Brasil e na América Latina, em todos os cantos e recantos, teve muitas comunidades lutando, resistindo, vivendo fraternidade realmente. Primeiro os povos indígenas, depois a resistência do povo negro escravizado, as comunidades quilombolas que hoje estão se espalhando pelo Brasil afora, né, sempre tentando viver em sintonia com a mãe natureza. Agora, observar que sempre foram minorias quantitativas, minorias abraâmicas, né? Lembrar daquelas 3 metáforas do Evangelho, ser luz, sal e fermento. Sempre é um pouquinho que ilumina as trevas, que salga, né, a terra e os alimentos, ou que fermenta a massa, mas também incomoda. E lembrar também que Jesus sempre andou na contramão, atrapalhando o sábado. Se a gente for olhar na história da humanidade, é sempre uma minoria rebelde revolucionária que faz a história, que entra para a história. Se a gente for olhar toda a história, assim, os movimentos libertários em torno de Mahatma Gandhi, de Che Guevara, noções populares, de Martin Luther King, é sempre uma minoria que puxa. E lembrar do Bertolt Brecht que nós temos que ser pessoas imprescindíveis, lutar sempre, nosso último respiro, né? Termino dizendo, Darlan, que naquele livrinho do Rubem Alves, Tempus Fugit, ele reflete sobre a profundidade da Bíblia, ele fala lá assim, quando descobre que cada segundo, cada momento da vida é único, inédito, acontece e nunca mais volta a acontecer daquele exato momento, a gente é convidado para viver intensamente cada momento, cada segundo da nossa vida. E a nossa vida é um sopro. Então, por amor à dignidade humana, por amor a esse mistério de amor que nos envolve, vale a pena a gente respirar fundo e acolher as melhores luzes éticas e proféticas da história, da realidade e dos oprimidos, como as mulheres, e experimentar que Jesus está junto conosco, vive ressuscitado. Então, vamos continuar. Eu sinto que esse evangelho, ele exorciza de nós o desânimo e nos enche de alegria, de esperança e de coragem. Que bonito, Frei Gilvander. Muito obrigado pela sua reflexão, né, por nos ajudar na caminhada. A gente agradece também a você de casa que esteve sempre conosco, e a você que chegou também. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E assim a gente encerra hoje a nossa roda de conversa, Evangelho para Além dos Templos. Beijo no coração, excelente semana e permaneça com Deus. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. E feliz Páscoa, né? Claro. Continuemos aí com Tempo Pascal. Que beleza. Maravilha. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra que abre as prisões e os corações atribulados. Nossos lábios se abrem em canções e os oprimidos são libertados. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida.